E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, segundona boa aqui pra gente. E hoje tem aqui um estudo, uma análise sobre a prova de história do vestibular FUVEST, a segunda etapa especificamente. A gente já falou na primeira etapa. Vamos para a segunda etapa. A gente já falou de outros vestibulares, na verdade, tem muita coisa por vir de outras universidades, não só com foco no Sudeste, tudo bem, então fiquem bem tranquilos, mas de qualquer forma, para quem vai fazer outros vestibulares, também é sempre importante ver esse vídeo, porque ajuda a estudar para os outros vestibulares também, provas dissertativas, isso é muito importante. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, curte uma aí pro Charlie Brown Jr., esse é o Charlie Brown, né? Não é o Charlie Brown Jr., esse é o Charlie Brown. Mas curte aí o vídeo, né? Para quem gosta aí. Saudosos anos 80, criança, assistindo desenho, domingo. Enfim, tem muito vídeo aqui no canal, certo? Primeira coisa também importante destacar que eu vou fazer 3 questões, são 6 questões de história. Nós vamos fazer 3 aqui, que cada questão na FUVEST tem... Cada questão tem 3 questões dentro, né? A, B e C, diferente, por exemplo, da Unicamp, que tem A e B. E eu estou fazendo aqui as questões do ano passado, a gente vai fazer aqui, mas antes a gente vai conversar um pouco sobre a prova, que acho que é muito importante. Vamos fazer as questões 4, 5, 6, porque a Tati também fez a 1, a 2 e a 3. O vídeo dela, inclusive, você está vendo esse vídeo, o vídeo dela já deve ter saído, é o primeiro link da descrição, é a Tati, ao qual eu também agradeço muito, porque é ela que fez essa divisão pra gente, também montou o layout aqui para as questões. O que é muito importante, ela também debate muito sobre a prova. Então, não deixe de lado, não é só porque para colaborar também com o trabalho da Tati, valorizar, porque é muito importante isso, logicamente, mas porque também vai te ajudar. A Tati também ajuda muita gente, é uma pessoa muito consciente, uma professora incrível, que também vai ajudar a gente a estar nessa luta aí junto. E vocês sabem que aqui é parceria, né? Não é só parceria, é amizade, tá bom? Bom, antes da gente fazer as questões, então, eu vou fazer a minha mágica da contra-edição, que vocês já estão super ligados. Vamos só entender aqui o textinho aqui base aqui para a segunda fase. E aí eu vou colocar, inclusive, um PDF da prova para a gente entender a estrutura da prova. Segunda fase. A segunda fase é composta por 2 dias de prova, com duração de 4 horas cada dia. Cada uma delas, né? Nessa edição será nos dias 21 e 22 de fevereiro, então a gente está se aproximando de 2021. O primeiro dia terá 10 questões de português e uma redação. Ok. O segundo terá 12 questões de igual valor. Todas as questões têm o mesmo valor. Sobre 2 a 4 disciplinas, dependendo da carreira escolhida. Dependendo da sua carreira, depende aí das disciplinas. Se forem 2 disciplinas, haverá 6 questões para cada uma delas. Se forem 3 disciplinas, haverá 4 questões para cada uma. Se forem 4 disciplinas, haverá 3 questões para cada uma. Lembrando que todas as questões dos 2 dias serão dissertativas. Então, segunda fase, geralmente, sempre são dissertativos. Não é regra, tá? Mas geralmente eles colocam. Quando tinha segunda fase, o FMG aqui em Belo Horizonte, também era dissertativa. Tá? A questão é o que eu vou mostrar para vocês, eu pretendo mostrar para vocês, aí vai uma análise minha, quanto professor já de muito tempo, já estudando esses vestibulares, é que a segunda fase da FUVEST, não entendam isso como se fosse fácil, tá? Se tiver barulho de chuva, é porque tá chovendo mesmo, tá um dia bem gostoso. Não entenda como se isso fosse fácil, mas eu acho a segunda fase em história da FUVEST mais direta. Ela quer saber diretamente o que é aquilo, o que você acha, qual que é aquele momento, qual que é isso, cite uma coisa aí, pronto. Você tem que ser categórico para fazer a segunda fase, tá? Isso em todos os vestibulares, você tem que ser categórico. O que eu quero dizer com isso? Não vai além do que estão te pedindo. Não se preocupem em ir além. Sim, eles vão corrigir melhor. Não. Dentro do que está te pedindo ali. Seja categórico nesse sentido, tá bom? Isso é muito importante, porque isso, inclusive, ajuda você a poupar o teu cansaço mental. Se você, consegui aqui, o que me pediram, eu fiz, certo? Mas eu acho a segunda fase da FUVEST ela um pouco mais direta em relação à Unicamp, por exemplo, que a gente já fez aqui segunda fase na semana passada. Ela pede aquilo e a resposta tem que ser, foi, entendeu? Agora,
Antes da gente passar mesmo para fazer as 3 questões aqui que eu coloquei, eu quero dar uma passada na estrutura da prova anterior. A gente vai fazer a prova de 2020, tá? Aqui. Eu quero dar uma passada na prova anterior para vocês, colocando aqui. Ó, opa, eita, nós, isso mesmo. Ó. Nós temos aqui então PDF diretaço da prova anterior. Eu sei que quem chegou na segunda fase da FUVEST já deve estar cansado de saber sobre isso, de como que funciona a prova, mas é sempre bom lembrar. A folha inicial, que você vai ter, né, todas as informações, então a duração da prova 16 horas, eu vou até querer destacar aqui alguns pontos aqui para vocês. 16 horas e tal, o candidato deve retirar-se da sala definitiva a partir das 16 horas, né? Então tá, aqui ó, onde que eu quero chegar? Vocês estão enxergando aí? Talvez seja melhor eu até aumentar um pouco a prova aqui. Ok, a gente não vai fazer as questões por essa folha, tá? Vamos fazer pelos que a Tati selecionou, que estão bem bonitas. Mas é preciso saber, olha só, os espaços em branco nas páginas dos enunciados, porque o enunciado, geralmente, dependendo da questão, se ela for uma questão com texto menor, vai sobrar um espaço em branco. Geralmente, são 2 questões por página na prova da FUVEST. Então, você vai ter a 1 e a 2, a 3 e a 4, a 5 e a 6, certo? De história. Geralmente, sobra um espaço em branco. São raras as exceções, às vezes o espaço pode ser maior ou menor. Esse espaço em branco, ó, cadê, ó? Podem ser utilizados como rascunho. Você pode rabiscar lá. Você pode rabiscar. Eu vou mostrar para vocês na prática aqui. O que tiver escrito nesse espaço não será considerado na correção. Ele é considerado rascunho. Olha só, a resposta de cada questão deverá ser escrita exclusivamente no quadro a ela destinado. É assim, eu vou mostrar para vocês agora. Você tem, como eu falei, 2 questões, 2 enunciados com as questões por folha, aí você tem um espacinho lá que você pode usar como rascunho, normal. Em seguida, você vai ter 2 quadros, que é ali que você vai colocar a resposta. A resposta que vai valer são nesses 2 quadros. Vamos lá ver como é que é isso? Então, por exemplo, vamos chegar aqui, ó. E logicamente, né, caneta esferográfica de tinta azul, olhe, leia, certo? O edital, não sei, o edital pode mudar, falar que é preta esse ano, mas eu acho que mantém o padrão, tá? Isso aí tá escrito no edital, tá bom? Cuidado aí, tá? Olha só, vamos lá na prova de história diretamente, que é onde eu quero chegar. Você passa por geografia, história, por ordem alfabética também, geralmente é sempre o último, né? Aqui, ó, olha só, agora eu vou diminuir, tá? Vou diminuir porque não é para ler o texto aqui necessariamente. Você tem uma folha. Vocês estão vendo aí na folha que existe a história 1, 01, história 02. 2 questões. Esse espaço em branco que vocês estão vendo aqui, você pode utilizar como rascunho, tranquilamente. As respostas, elas são bem rápidas. Nesse espaço aqui, por exemplo, daria para você responder as 3 questões dessa pergunta, mas é rascunho. Aí você tem a 2. Você vê que sobra um espaço em branco. A resposta é nessa folha, tá bom? Então você tem o quadro para a resposta 1, o quadro para a resposta 2. E assim vai, ó. Depois 3 e 4. Ó, aí você responde na folha seguinte. Aqui, ó, 5, a gente vai fazer essa questão daqui a pouco. Tem um espaço menor, porque tem uma imagem, entendeu? Você pode usar esse espacinho aqui como rascunho, você pode usar aqui. Mas a resposta vem aqui, certo? Não tem mistério, né, gente? Não tem mistério mesmo. Então vamos agora iniciar a correção, ou vamos responder essa prova agora, nesse momento. Tá, então estamos aqui. Vocês vão perceber que ela é bem mais direta, certo? Eu espero que vocês percebam que eu já falei isso aqui, então agora vamos embora, né? Primeira questão aqui que a gente faz, que é a 4, 3, 2 e 1, a Tati fez lá no Historizando. Vamos lá, vou chegar mais pertinho aqui. A semente da integração nacional seria, pois, lançada pela nova corte como um prolongamento da administração e da estrutura colonial. Um ato de vontade de portugueses adventícios
cimentada pela dependência e colaboração dos nativos e forjada pela pressão dos ingleses que queriam desfrutar do comércio sem ter de administrar. A insegurança social cimentaria a união das classes dominantes nativas com a vontade de ser brasileiros, dos portugueses imigrados que vieram fundar um novo império nos trópicos. A luta entre as facções locais levaria fatalmente à procura de um apoio mais sólido do poder central. Os conflitos inerentes à sociedade não se identificam com a ruptura política com a mãe pátria e continua como antes relegados para a posteridade. Maria Odila Leite da Silva Dias. Então o texto está falando de algum processo de ruptura, vocês vão ler o texto com muita tranquilidade, espero eu, um processo de ruptura, está trazendo alguns sujeitos aqui para a gente, falando, por exemplo, sobre corte, prolongamento de administração, destrincha o texto, marca esse texto e vai embora, falando a união das classes dominantes nativas, que certamente então está falando de povos que já vivem, já tem uma identificação com o Brasil, não necessariamente nós estamos falando de povos indígenas, com a vontade, tanto é que fala aqui, olha só, a luta entre as facções locais levaria justamente a procura, tem aqui mesmo, das classes dominantes nativas com a vontade de ser brasileiro, seriam então as elites já brasileiras estabelecidas. Caracterize o período, aí são as 3 questões, vamos para A primeiro, direto, tá? Caracterize o período histórico que trata o texto. O que já deu para identificar aqui? Olha só, falamos de... O que você sugere, por exemplo? O texto não está falando o que é, mas dá para você identificar. O texto está falando de processo de prolongamento da corte, portugueses que querem ficar no Brasil, uma elite brasileira, os nativos, a elite nativa, classe dominante nativa do Brasil, uma Inglaterra que quer desfrutar do comércio no Brasil, mas sem ter preocupação administrativa. A gente está falando da independência do Brasil, gente. Caracteriza o período histórico de que trata o texto. O texto trata o processo de independência do Brasil em relação à metrópole Portugal. Fechou. Deu para identificar? Acho que claramente, apesar do texto parece que tem umas palavras meio rebuscadas, ele tenta vir para cá, vir para lá, mas deu para identificar, né? Acho que deu para... o texto está querendo falar sobre o processo de descolonização ou o processo de independência do Brasil em 1822, ou por volta de 1822, início do século XIX. Tranquilo. Respondeu? Já era. Já era, tá? É isso. B. Descreva os projetos dos principais grupos políticos do período. O que a gente encontrou aí dos principais grupos políticos? Olha só aquela parte lá que fala assim, uma classe dominante nativos, né, com a vontade de ser brasileiros. A insegurança social cimentaria a união das classes dominantes nativos com abre aspas, vontade de ser brasileiro dos portugueses imigrados que vieram fundar um novo império nos trópicos. Então existe uma elite brasileira no processo de independência, tá? Não estou falando que é só... Vocês sabem que o processo de independência do Brasil foi conduzido pela elite. Então nós temos... Lembra daquela história do período da regência de Dom Pedro I, quando a gente falava de partido português, partido brasileiro? E aí, quando você tem um processo de independência, existem aqueles... Inclusive o governo de Dom Pedro I foi muito isso, né? Existem aqueles que queriam um governo forte e centralizado nas mãos de Dom Pedro I, que eram sua grande maioria portugueses, conservadores, então a gente está identificando esse grupo, né, desses portugueses que aqui ficaram. Um dos motivos da abdicação ao trono de Dom Pedro I foi porque ele dava muito mais bola para esses portugueses. E outro grupo são dos famosos liberais, ou de grupos aqui que queriam uma monarquia, mas uma monarquia constitucional,
que eles não queriam essa força toda centralizadora, o poder moderador, por exemplo, do Império Brasileiro de Dom Pedro I. E isso vocês sabem que vai gerar uma treta, e essa é uma treta que vai se prolongar, inclusive, para o período regencial brasileiro. E a gente só vai ter, não é que vai ter uma resolução, mas a gente vai ter um momento de apaziguamento entre esses grupos quando a gente chega lá no governo de Dom Pedro II com o famoso parlamentarismo às avessas. Mas assim, ainda assim as diferenças continuam, em grande parte até hoje, se a gente for parar para pensar. Então, descreva os projetos dos principais grupos. Tanto é que você tem um grande exemplo para tratar isso é a Constituinte de 1823, que ela tinha um caráter muito mais liberal, que tirava mais poderes do Dom Pedro I e dava mais poderes ao parlamento. E o Dom Pedro I fez o quê? Apoiado pelos conservadores, ele fechou a Constituinte de 23 e criou praticamente sozinho uma Constituição em 24 extremamente autoritária e conservadora, que foi muito criticada. Você teve movimentos contra, a própria Confederação do Equador em 1824 foi contrária. E aí o cara num domingo começa com... não acredito nisso. Eu não vou parar esse vídeo, não. Eu vou ficar pensando. Num domingo, aí começou aqui deu pra ouvir, né? Vai vir de novo. Vem. O tombo vem. O tombo vem. Carol Conká, o tombo vem. Lumena, o tombo vem, vai ser forte. Acho que eu vou pegar uma vassoura e vou bater, acho que é ali em cima. Eu vou bater. Domingo, gente, tô gravando isso aqui no domingo. Mas ele deve estar só fazendo, não, colocando um quadro lá. Ele coloca quadro todo dia, esse vizinho aí, né? Suportável. Tô brincando, ele tem direito. Não tá tendo obra, não. Vamos lá, qualquer coisa a gente para aqui. Então a gente tem esses dois grupos. Você pode identificar, colocar, sim, existe descreva os projetos políticos. Havia o projeto político mais descentralizador, que exigia menor centralização política por parte do Império Brasileiro. Existia um grupo mais centralizador, mais formado por conservadores, que almejava maior centralização política e por aí vai. É bem fácil de entender. Agora a C para mim é a mais interessante, mas ela não é difícil. Explique a frase: os conflitos inerentes à sociedade não se identificavam com a ruptura política com a mãe-pátria e continuam como antes, relegados para a posteridade. Essa frase é muito importante para entender a história do Brasil. Tá lá no finalzinho, vamos até ler de novo. Os conflitos inerentes à sociedade não se identificavam com a ruptura política com a mãe-pátria. Mãe-pátria é Portugal. É a mãe progenitora do que seria o projeto do Brasil aí pós a independência. E continuam como antes. A gente costuma dizer, eu já falei aqui no canal várias vezes, que no processo de independência do Brasil, mesmo sendo conduzido pela elite, independente de ser uma elite mais liberal ou mais conservadora, a gente teve mais continuidades em relação ao passado colonial do que rupturas. Por quê? Porque o sistema administrativo, primeiro, que nós continuamos tendo um rei, um imperador que era português, filho do rei de Portugal. Você tinha uma elite forte portuguesa aqui, você tinha uma aristocracia rural muito forte e a manutenção de privilégios dela e a manutenção da escravidão. Ou seja, tudo isso remetia ao nosso passado colonial. Então, tudo isso aqui que eu falei são coisas para a gente colocar nessa questão. Então, por exemplo, explique a frase. Você pode colocar, é simples, houve mais continuidades em relação ao passado colonial brasileiro com a independência do que rupturas. Assim como, por exemplo, aí você pode citar esses exemplos que eu falei, a manutenção de uma aristocracia rural, detentora de privilégios, e a manutenção também da escravidão. Resolvemos a questão. Olha só, que simples a questão, gente. Essa questão foi simples de verdade, na minha opinião. Mas vamos lá. Vamos para 2 aí, a 5, né, no nosso caso aqui, que aí você tem um textinho e tem textos e imagem, né? Os textos estão dentro da imagem, aqui do lado aqui a gente tem a tradução. Vamos ler aqui, eu vou chegar mais perto. Ela pode parecer às vezes um bicho de 7 cabeças aí, mas eu garanto a vocês que ela não é tão complicada assim, tá? Olha só.
Felipe Guamán Poma de Ayala, o autor da imagem que vocês estão vendo aí, foi um cronista ameríndio de ascendência incaica, que viveu no Peru, ele era de ascendência inca. Entre 1534, a gente está falando aí no primeiro século, aí, o segundo da colonização, porque a América Espanhola é a partir de 1492, mas enfim. Que viveu no Peru entre 1534 a 1615. A imagem faz parte de sua Nueva Crónica y Buen Gobierno, finalizada no começo do século XVII e endereçada ao rei Filipe III, sendo acompanhada da seguinte legenda traduzida do espanhol. Então ele fez uma crônica com imagens e textos endereçada a Filipe III. Quem era Filipe III? Só para a gente contextualizar. Rei espanhol no período da União Ibérica. Ele era filho de Filipe II, que é o primeiro, né, que para Portugal é Filipe I, mas o Filipe II é aquele da União Ibérica, né, depois da morte de Dom Sebastião em Portugal, depois do cardeal Dom Henrique, a Filipe II assume, depois o filho dele, Filipe III, que chega a ser até mais famoso. Filipe III e IV são até mais famosos do que o próprio Filipe II, na minha opinião. Então ele endereça essa carta, essa crônica ao Filipe III, rei da Espanha e também de Portugal. Vamos lá. O que está escrito ali? Porque cada tem uns desenhos, animais e tal, aí você tem uns textinhos. Deixa eu tomar água aqui. Pobre dos índios, de 6 animais que comem, e a que temem os pobres dos índios deste reino. Aí relaciona, olha só que interessante. Serpente, cadê serpente? Tá por aí a serpente. Não achei. Ah, tá. A serpente é aquela é interessante destacar isso. Vocês estão vendo ali em cima, é a primeira da esquerda para a direita. Lá em cima. É porque pela própria tradição, as tradições pré-colombianas se identificavam como serpentes. Vocês já viram essa aula sobre Quetzalcóatl no mundo azteca, por exemplo, a serpente de plumas? Não era uma representação de uma serpente como a gente conhece, né? Enfim. Serpente, que era o corregedor, tigre, espanhóis da cidade, leão, encomendeiro, é o que organiza, inclusive, o encomendeiro, é o que organiza a questão de finanças, trabalho, logística. Cadela, padre da doutrina, gato, escrivão, rato, cacique principal. Então ele relaciona cada animal a uma profissão, algum ofício da América Espanhola. Estes ditos animais que não temem a Deus esfolam aos pobres índios deste reino. E não é remédio, pobre Jesus Cristo. E aí no meio você tem a figura provavelmente de um índio, de um inca, certo? Sendo esfolado, destruído por esses animais que representam a América Espanhola, a administração colonial. Eu acho que eu até já dei resposta aqui, porque ficou bem tranquilo, tá? É que quando você olha o texto, fica parecendo sem pé nem cabeça, mas aí você vai relacionando, tá? Isso é importante. Identifique a situação do Peru quando da elaboração da obra. 1534 a 1615 não tem segredo. Lembra que eu falei que é uma prova bem direta? O Peru era uma colônia de exploração pertencente à Espanha. É isso, gente. Respondemos a geralmente é a mais simples, né? Você identificou, é para você contextualizar. Na outra foi assim também. Que período que você está falando? O Peru era uma colônia de exploração pertencente à metrópole espanhola, a Espanha. Tô vendo só a furadeira ali de novo. Tranquilo. Fácil, né? B. Descreva as estruturas de poder político e econômico que são comentadas na imagem e no texto que a acompanha. Descreva as estruturas de poder político e econômico que são comentadas na imagem e no texto que a acompanha. Não está complicado. Você precisa só colocar, tá vendo? Você tira o animal e coloca o que ele representa aí, segundo o cronista, segundo o Felipe Guamán. Então, por exemplo, nós temos, agora é o martelo. Gente, um domingo, gente, eu tô gravando 1h da tarde, gente, enfim.
Cara, vai assistir Big Brother, mano. Porque depois eu vou também, entendeu? Não, eu tô triste com Big Brother. Eu não quero ficar dando audiência pra cultura do ódio. Ó, vamos lá. Então vamos lá. Dos índios, ó. Serpente, o corregedor. Você pode colocar. A estrutura política da América Espanhola estava pautada, você pode colocar, a estrutura política da América Espanhola era pautada nos princípios da metrópole, ou organizada pela própria metrópole. Então a corregedoria, então você tinha o corregedor, os espanhóis da cidade, que são os colonizadores, um encomendeiro que cuidava da logística, você pode colocar o que era ou não, mas né, o padre, para demonstrar a fé católica, né, a imposição da fé católica, o escrivão e o cacique principal, lembrando que havia uma dominação, inclusive, né, havia uma dominação dos próprios povos, dos próprios povos indígenas. Nós respondemos a questão. Não tem segredo, gente. Às vezes a gente fica teorizando muito em cima de uma questão e lembre-se, o que eu falei? É categórico. O que é ser um ser categórico? Acho que é importante, porque eu uso muito essa palavra e às vezes eu estou usando até errado. Estou começando a suar. Eu estou ouvindo um chuveiro que não para, sei lá, o chuveiro do cara deve estar disparado. Olha lá. Categórico, que não admite dúvidas, indiscutível, claro, definido. É uma prova de fato categórica, tá? Pensem muito nisso quando eu estou falando isso para vocês, tá? Não precisa vir elaborar textos gigantescos, que tem até um bom espaço para escrever. C. Analise as tensões do mundo indígena sugeridas por texto e imagem. Aí você faz uma análise. Tanto o texto quanto a imagem remetem a uma exploração da mão de obra indígena e de sua cultura com imposição da cultura, economia, política e organização espanhola. Seja categórico. Respondemos essa questão. Olha só, gente, como que às vezes a gente olha uma imagem, vê um texto, que quando você olha o texto, a princípio, quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, eu não estou entendendo, tá meio que sem pé nem cabeça. Aí você vai relacionando, você olha para a imagem, vê que eles estão ali todos em cima de um indígena. Chegamos a um ponto, entenderam? Seja categórico. Vamos para a próxima, então. Essa já te dá um espação, né? Porque ela é uma questão pequena, mas não é complicada também não. Em 29 de outubro de 1956, olha a data aqui vai ser muito importante, uma grave crise política descambou em uma intervenção militar na região do Canal de Suez e da Península do Sinai. Parênteses, Egito. Então, vou ler de novo o texto, porque o texto já contextualizou para a gente. Em 29 de outubro de 1956, uma grave crise política descambou em uma intervenção militar na região do Canal de Suez e na Península do Sinai, Egito. Indique a importância dessa região nos quadros da política internacional do período. Não só do período, mas se a gente pensar hoje também, mas está falando do período. É período de Guerra Fria, é período de imperialismo. Ainda assim, a gente está falando de imperialismo norte-americano. A importância da região está ligada a petróleo. Petróleo, gente. Então, a importância da região está ligada ao petróleo. Fonte, né, de energia. Fonte que os Estados Unidos sempre quer. Os Estados Unidos sempre teve lá o Egito, inclusive, como um aliado. Então, o próprio canal de Suez, a ideia de se fazer um canal rompendo ali norte da África, Oriente Médio, ele é, inclusive, para passagem de navios petroleiros. Certo? Então, indica a importância dessa região nos quadros da política internacional. A região é palco de disputas, principalmente econômicas, durante a Guerra Fria, e devido à exploração do petróleo. Respondemos a A. É isso aí. Depois vocês pesquisem, para quem não conhece, o Canal de Suez é uma das grandes obras do imperialismo, tá bom? Britânico.
britânico, imperialismo britânico no Egito, mas aqui a gente fala 56, tem Inglaterra, mas tem Estados Unidos também, tem a União Soviética, que a gente vai falar também. B. Mencione as potências envolvidas diretamente nesse conflito e os seus respectivos interesses. Aí ficou fácil, porque eu já citei para vocês que existe um processo de Guerra Fria. Olha só, uma disputa pela região, pelo Egito inclusive, entre, de um lado, potências capitalistas como Estados Unidos e Grã-Bretanha, do outro lado, a URSS, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Interesses econômicos relacionados ao petróleo, interesses ideológicos relacionados à ideia do mundo bipolar, a ideia de capitalismo e a ideia de socialismo. Então nós resolvemos também, vou falar de novo, hein? Eu posso ficar chato aqui, mas eu acho que é muito importante para vocês fazerem essa prova de história especificamente. Eu não sei as outras matérias, mas seja categórico, tá bom? Olha lá, gente. Explique as tensões associadas à articulação política entre os diversos estados árabes nesse período. Também não é complicado. Explique as tensões associadas à articulação política entre os diversos estados árabes nesse período. Os estados árabes estavam sendo palco de disputas entre Estados Unidos e União Soviética. Então eu posso até lembrar a vocês que você tinha estados árabes que acabavam ficando mais do lado da União Soviética, outros do lado do próprio Egito, né, virou depois um grande parceiro americano. Mas para dar um outro exemplo para você de estado árabe, a partir da década de 70, você tem o Afeganistão, né, com a União Soviética, você tem formas de governo especificamente, certo? Então, explica as tensões associadas à articulação política entre os estados árabes nesse período. Os estados árabes eram palco de disputas entre... aí você relaciona, inclusive, você está relacionando com a B, né? Que aí na B a gente acrescentou a questão do petróleo, da questão de importância econômica, mas era um palco de disputas no contexto da Guerra Fria do mundo bipolar. Estados Unidos, União Soviética. Os Estados Árabes acabavam sendo alvo, certo, dessa disputa política e ideológica. Como eu citei para vocês aqui, a questão do Egito, a questão do próprio Afeganistão. E por aí vai. O Egito, você fala, mas o Egito é árabe, a gente está falando do contexto ali, tá? O Egito está na África. Árabe é etnia. Mas o Egito já é aquela passagem, vocês sabem disso, né? O Egito é o último país, se eu não me engano, a geografia pode explicar isso muito melhor do que eu, ali para o Oriente Médio. É uma questão falando sobre a região e não só especificamente sobre o Egito, tá? Tá bom, gente? Mas então você tem todas essas... E o canal de Suez, ele corta ali, tá? O canal de Suez, quando a gente fala de canal de Suez, ele não tá só no Egito, ele corta. Entendeu? Ele chega até ali o Antigo Oriente Próximo, aqui a gente já não fala, mas o Oriente Médio ou Ásia Menor, né? Ele corta a Ásia Menor. Entenderam? Então também não tem mistério. O contexto, é só você entender que aqui a gente está falando de um contexto da Guerra Fria. Isso tem desdobramento até hoje. Seja categórico. E eu vou aqui voltar para a mágica da contraedição. Isso mesmo. Gente, aguardem que nós teremos mais vídeos. Opa, peraí que agora eu já saí do enquadramento aqui. Peraí. Eu estou maior do que o meu enquadramento aqui. Peraí. Vou voltar. Isso, agora foi. Gente, aguardem mais vídeos de outros vestibulares, saindo também do foco, que eu sei que tem muita gente pedindo Sul, pedindo Nordeste, Norte. Na medida do possível a gente vai fazendo. Eu e a Tati a gente vai planejando, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de ir lá ver o vídeo da Tati sobre o mesmo tema, respondendo as outras questões. Guardem esse vídeo, tudo que eu pude passar para vocês com um carinho aí, né? Assim como eu guardo o carinho de vocês por mim. E é isso. Deixa aqui nos comentários. Engajamento é muito importante. Vou tomar minha água aqui. Daqui a pouco o cara deve estar começando lá de novo a martelar. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. O meu amor tem um jeito doce que é só teu. Um grande beijo. Fui!